Salve, salve, galera da Sacada Cultural. Estamos aqui hoje para minha alegria, para a alegria de todas, todos e todes nós, com a magnífica Mônica Salmazo. Bem-vinda, minha querida. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Danilo. Prazer estar aqui. Oi, gente. Prazer, viu? Estar aqui com vocês. A Mônica que, assim, essas questões das novas ferramentas da tecnologia, a gente estava até conversando aqui nos bastidores da gente ter que se ressignificar, e a Mônica, ela foi pioneira nisso, né, com o projeto O de Casa, maravilhoso, um projeto maravilhoso, que todos nós, a gente assistiu e assiste até hoje, né, é tanto conteúdo que a gente fica assistindo, você vem mais, a gente vai assistindo, e essas novas ferramentas que vêm possibilitando a gente falar de uma forma mais rápida, por mais que se intensificaram dentro desse momento, que é um momento trágico, né, da pandemia, do isolamento social, mas ele vem permitindo, essa intensificação, ela vem permitindo que a gente fale para mais gente, de mais lugares, em vários lugares possíveis. Como que você vem lidando com tudo isso, Mônica? É até curioso, assim, é até engraçado, porque eu sou talvez a pessoa que eu conheço que mais demorou a entrar nessa história dessa comunicação através das redes sociais. Eu tinha um Facebook que eu tenho, mas que eu não sei nem postar lá dentro. E eu abri porque a gente tinha que prestar contas num projeto e era necessário que tivesse um perfil nas redes, mas era um perfil só usado para divulgar o trabalho. Então, eu tinha realmente muita dificuldade de entrar nesse caminho, eu tinha uma certa sensação de que mais do que o trabalho seria exposto, e isso me incomoda um pouco, não tinha essa vontade de interagir sobre todos os assuntos, tenho um pouco de dificuldade com isso ainda, assim, acho que às vezes a gente fica perdido, um pouco engolido pela opinião de tanta gente sobre tudo, e não tem tempo de ler o especialista, sabe? Não tem tempo de saber o que uma pessoa que se dedicou anos a um assunto tem a dizer sobre aquilo. Então, enfim, eu tinha umas questões, sentimentos mistos. E muito mais do que isso também uma coisa geracional, né? De dificuldade mesmo de lidar. E aí que a pandemia, foi justamente o isolamento social que logo no início deixou bem claro para mim que não só a minha agenda de trabalho tinha sido parada, congelada naquele lugar ali, e muita coisa ia ser cancelada, e muita coisa eu esperava que fosse, espero ainda que aconteça, mas ia ser adiada, eu não só não ia poder trabalhar, como eu também não ia poder fazer música junto com ninguém, a não ser o Teco, meu marido, que está dentro da minha casa. Isso foi muito claro, muito rapidamente. Eu tentei, era início de fevereiro, e o Alfredo Delpen, um amigo meu lá do Rio de Janeiro, talentosíssimo, estava fazendo uma live no Instagram. O Instagram era uma ferramenta que eu achava simpática, simples, fácil, coisas curtas. Eu estava ali, de vez em quando eu punha um negocinho, e eu estava ali xeretando, vi uma live do Alfredo, não sabia nem o que era uma live, entrei. E aí, lá estava ele. Aí apareceu Mônica Salmazo, entrou. Aí eu falei, nossa, que troço deda, né? Eu falei, tá bom. Fiquei com medo e falei, será que se eu sair, vai falar, Mônica Salmazo saiu? Aí a pessoa fica achando que gostou, né? Sei lá, eu não sabia nem quanto tempo durava uma live. Falei, vai que eu tenho que ir no banheiro, toca a campainha, né? Sei lá. Era tamanha a minha ignorância. E aí, bom, aí o Alfredo falou, Mônica, você tá aí? Ele me chamou para dentro da live, a gente tentou cantar juntos e o delay não deixou a gente ficar junto, nunca. Então, nessa hora eu falei, putz, eu não vou conseguir cantar com meus amigos, com os músicos que eu conheço, com as pessoas que eu conheço há tantos anos. Quanto tempo será que a gente vai ficar sem fazer música junto? Foi esse o buraco que eu vi ali. E ao mesmo tempo, paralelo a isso, eu tinha amigos que estavam em São Paulo, a gente tá no interior, né? A gente veio para o interior de São Paulo logo no início do ano passado, no início da pandemia.
E meus amigos em São Paulo começaram a participar de ações muito lindas de distribuição de alimentos, de costurar máscaras para doar, coisas que naquele momento tinha uma campanha dizendo deixa as máscaras profissionais para os profissionais da saúde. Enfim, o Brasil não se preparou, como nós sabemos. Então não tinha, era uma coisa muito maluca ali, e eu isolada, não podendo nem participar dessas ações. E eu fiquei, o que eu posso fazer? Tinha uma coisa naquele momento da pandemia inicial que foi muito bonita de ver, que foi um junto, assim, né? Uma sensação de pertencimento, todo mundo está passando, cada um no seu grau, cada um com as suas dificuldades, mas é um bloqueio, um deslocamento que pegou todo mundo, né? E como é que a gente se ajuda? Então, eu tive esse ímpeto. Na verdade, eu não inventei nada, esses vídeos sempre existiram. Eu já vi trocentos mil vídeos no YouTube de gente cantando 8 vezes a mesma pessoa ali, quadradinhos e tal. Eu falei, bom, eu vou propor para o Alfredo um vídeo para a gente cantar junto, mesmo que seja parcelado, no final a gente está junto. E eu ainda brinquei, falei, vou chamar de Ô de Casas, porque é aquele vizinho que, Ô de Casa, né? E como cada um tem que estar na sua casa, então é Ô de Casas. Mas isso não era um projeto, era uma brincadeirinha para esquentar o coração, assim. Na hora que o vídeo ficou pronto, o Teco ainda falou, fala para ele olhar para um lado, quando você gravar, você olha para o outro, e daí na edição vocês se veem. Ah, que joia e tal. Na hora que eu vi isso pronto, nossa, putz, amigos, o Pedrinho Miranda, um monte de gente começou, também quero fazer, vamos fazer, blá, blá, blá. Quando eu vi, eu fiz 74 vídeos em 74 dias, um por dia. Não sei nem como que eu fiz um troço desse, que é demorado. Eu, como você, eu estava aqui, eu tinha um celular e um iPad, não tinha mais nada, não tinha nem computador. Então eu aprendi falei, bom, o que eu faço aqui? Agora eu tenho um vídeo, e agora eu faço o quê? Aí tem lá, iMovie, era de graça. Falei, vamos ver como é que funciona. Aí vai lá, vendo tutorial no YouTube, assim, foi uma loucura, perguntando pra gente mais nova, falei, como é que vocês fazem isso aqui? Como é que arruma o tamanho do vídeo? Como é que mexe no som? Como é que faz fade out? Enfim, isso foi muito legal, assim, além do fato de encontrar meus amigos da forma que foi possível, que é possível, isso, e de distribuir música, de fazer a música respirar, oxigenar, né? Porque ao convidar alguém, você ouve o que essa pessoa está fazendo, e aí você amplia o seu repertório, aprende uma música que o outro canta. Então, está oxigenado. O público de um convidado acaba conhecendo o outro. Isso tudo é oxigênio, né, para a música. Isso virou a minha cachaça e o meu remédio. E, ao mesmo tempo, eu aprendi uma porrada de coisas, assim, de coisas que eu nunca tinha precisado. A gente fazendo live, eu e o Teco aqui, a primeira live a gente fez para o Sesc, uma live feita no iPad, sem microfone, sem nada, no gogó. Aí o Teco tinha que sentar lá atrás, porque ele é instrumento de sopro, e aí o volume é muito maior. Eu falei, gente, a gente está fazendo igual antigamente, quando a orquestra com cantor gravavam em 2 canais. E a mixagem era feita numa régua. O instrumento com mais som vai para o fundo da sala, o instrumento com menos som vai para frente, né? Fica mais perto ou mais longe do microfone. A gente está vivendo isso de novo, olha que loucura. Né, assim, até as últimas lives que a gente já consegue agora captar o som, põe numa caixa, aí já tem um reverbinho, já sai melhor. Enfim, tendo que realizar com o que tem, isso tem um lado de resistência cultural, de força do que a gente faz, muito importante. Muito, muito importante. Eu juro para você, assim, eu tô com muita saudade de palco. Eu nunca dei tanta importância a pessoas e funções, engenheiros de som, iluminador, pessoas que eu sempre dei muita importância, mas agora, passando tanto tempo sem trabalhar com eles, assim, uma saudade danada de poder delegar essas coisas, de poder fazer as coisas. Eu sempre dei tanta importância
por fazer um show com a melhor qualidade possível, com o melhor acabamento possível. E de repente eu estava assim, sem nada, né? Assim, com o que tem em casa. Meu instrumento é um vaso de pôr planta. É com aquele negócio que eu batuco. Assim, tipo, vambora, vamos nessa, entendeu? Inclusive, deixar até aqui, depois da nossa entrevista aqui, vem uma das colunistas do nosso programa que participou do De Casas, minha querida parceira Raíssa Bittar, que querida, participou. Minha amiga, ex-vizinha, a gente morou no mesmo prédio. Eu adoro a Raíssa, acho que ela tem um trabalho lindo, inteligente, criativo, acho ela sensacional. Sensacional. Logo menos ela está aqui, e assim, tem uma coisa interessante na música, Mônica, acho que, não sei se você compartilha dessa opinião, que assim, pra gente, né, inclusive esse próprio programa Sacada Cultural, a primeira ação da Sacada Cultural coletiva foi, teve um incêndio na maior favela sobre palafitas da América Latina, que é a Vila Gilda, em Santos, e alguns músicos, eu liguei para alguns músicos, para alguns musicistas, que a gente se juntou, tipo, eu, a Badia Sade, o André Buchan, algumas pessoas que a gente se juntou para fazer um festival, uma apresentação, era um domingo inteiro, assim, a gente fez durante 3 meses, vários domingos inteiros, para arrecadar alimento para aquelas famílias que tinham, logo no começo da pandemia, sofrido incêndio, teve um incêndio no barraco das pessoas, então ficou todo mundo sem casa. Então a gente fez para arrecadar mantimento, para arrecadar, e deu super certo. E fora isso, também tem a questão assim, quantas pessoas, né, não viram a importância da música na sua própria vida? A gente sempre falou dessa dificuldade de levar o público para dentro de um teatro, de uma casa de espetáculo, para assistir um show de música, para ver uma peça de teatro, e a pandemia ela deixou isso muito claro, né? Porque como que você enxerga isso? Não, seria impossível. É difícil a gente ter essa medida, uma vez que a gente vive de música, que significa que para nós a importância da música é vital, né? Mas ficou claro, eu acho que ficou escancarado, na verdade, que a arte, não só a música, né, mas a arte em geral, ela é uma questão de saúde, que a gente jamais conseguiria atravessar um deslocamento como a pandemia sem ler um livro, ver um filme, ouvir uma música. A gente enlouqueceria e adoeceria. Então, assim, para além do entretenimento, que é muito bom, maravilhoso e saudável e delícia, a música e as artes, elas têm o poder de nos organizar emocionalmente. Muitas vezes, durante a pandemia, eu precisei ouvir uma música triste para me ajudar a sentir, a respirar, a chorar. Muitas vezes isso aconteceu, não foram poucas. Tudo bem, eu sou uma pisciana, sou sensível, mas assim... muitas vezes eu senti aperto no peito e dificuldade de respirar. No início, né, qualquer dificuldade, a gente começou a ficar encanado, achava que todo mundo estava toda hora sem ar, né, nas primeiras notícias e tal, e eu precisava era chorar, porque aquilo ali estava uma angústia, estava endurecendo uma angústia, uma ansiedade, e ali eu ouvi uma música triste, uma Nana KM bem punk, assim, ou um filme super pesado, e aquilo me fazia chorar, e esse choro me fazia respirar, e essa respiração me fazia ter força para no dia seguinte, sabe? Ao mesmo tempo, outro dia, outra hora, eu queria pôr uma música que falava de esperança, de alegria, de emoção, de encontro com os amigos. Quer dizer, para tudo isso a arte serve. Ela serve para colocar a gente no mesmo lugar, ela serve para dizer que em outro tempo... se passou. Eu li um livro sobre uma pandemia de poliomielite, olha que louco, e era uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás, e ler esse livro me conectou com uma coisa que, se eu tivesse lendo esse livro em outro momento, eu não teria entendido coisas que estão ali, e de repente eu estava ali me vendo em paralelo com uma realidade de muito tempo atrás. Então, a arte tem esse poder. A música, ela tem uma facilidade de acesso, né? Quer dizer, a gente ouve música de várias maneiras, né?
Então, que a dança, por exemplo, é um pouco mais complicada, você tem que ir até um lugar, agora a gente começou a ver conteúdos, o teatro que passou a ser feito de forma online, imagina, o teatro talvez fosse a situação mais... você tinha que ir até o teatro, sentar na cadeira e assistir um ator, os atores na sua frente, e isso é incrivelmente potente. E, de repente, os atores tiveram que inventar um teatro online, um teatro digital. E ao mesmo tempo que a gente está distante e se vendo através desses retangulinhos, que ninguém mais fala, meu Deus, não aguento mais retangulinho, a gente se emociona através dos retangulinhos, a gente entra em contato com a nossa organização emocional e nosso afeto através desses retangulinhos, e a gente passaria muito mal sem eles, né? Muito mal. Sim, inclusive muitas coisas, o artista, né, os artistas têm muita criatividade, eu vejo isso, assim, sinto isso eu como artista e vejo outros parceiros e outras parceiras criando muito dentro da pandemia, inventando projetos, tendo a música, como você disse, ela tem acesso por ela ser uma trilha sonora da nossa vida, né? A gente cresce escutando música. A gente tem música para vários momentos da nossa vida, né? Inclusive tem música até para o dia 7 de julho, que foi lançado pela Biscoito Finos, o CD da sua turnê no Japão, né? Conta um pouco pra gente sobre esse trabalho. Foi feito em 2019, né? Esse trabalho foi uma coisa tão maravilhosa, e foi, olhando agora, a gente ficou muito emocionado pela Biscoito Fino ter decidido lançar esse trabalho agora. Vê-lo agora tem um significado muito profundo pra gente, porque ir para o Japão, eu não sei, Danilo, se você já foi, mas assim, eu demorei muito para ir. Eu achei que eu nem ia. Eu fui pela primeira vez em 2017, e o Teco, que tocou muito tempo com a Joyce, ele foi 12 vezes ao Japão. Então, todas as vezes ele falava, você vai enlouquecer de amores pelo Japão e tal. E eu falava, eu acho que não vai dar, acho que não vou, acho que é só nem outra encarnação, essa aqui acho que já passou e tal. E aí, em 2017, eu fui convidada por um músico japonês muito importante, o Sadao Watanabe, um saxofonista, um senhor já, tem um gás infinito, todo ano ele faz turnês gigantes, e aí ele muitas vezes convida músicos, e para minha surpresa eu nem o conhecia, ele me convidou para ir. E aí eu fui, e foi exatamente como o Teco falou, eu caí de amores. 2 anos depois, eu tinha um show com o Ginga, no Auditório Ibirapuera, em São Paulo, e a NHK, aquele canal de televisão japonês, estava fazendo uma matéria sobre violão brasileiro. E aí eles se interessaram em gravar aquele show. E aí a gente falou, bom, já que a NHK vai gravar, a gente vai fazer vamos chamar o Teco e o Proveta, que são 2 que são, na verdade, uma pocket orquestra de sopros, né? E que tem uma linguagem de dupla mesmo ali, né? Eles têm uma coisa que é, ao mesmo tempo, um comportamento de timbrar e em arranjos escritos muito maravilhoso, e, ao mesmo tempo, são 2 super solistas, né? Então, com isso, a música cresce imensamente. E aí a gente falou, eu e o Ginga, vamos convidar os 2, vamos fazer um lance para a NHK. E assim, eles chegaram em São Paulo numa equipe de 30 japoneses, fizeram uma ilha de edição dentro de um camarim e gravaram o show. Ali mesmo tinha 2 pessoas, uma, a Nancy, que é uma menina que trabalhava na revista Latina, uma revista japonesa dedicada à produção cultural latina, uma revista incrível, super bem acabada, linda, cada revista dá vontade de guardar igual um livro, assim. E estava a Naoko, que é uma japonesa, que não fala português, a Nancy fala, e a Naoko tem uma produtora chamada Xalala. E aí as 2 viram a gente, se animaram e perguntaram se a gente topava, o que a gente achava de fazer uma turnê no Japão. Eu falei, pelo amor de Deus, pode ser amanhã? E aí elas organizaram, junto com mais um japonês chamado Hanada, eles fizeram um crowdfunding lá no Japão,
E aí a gente fez uma turnê, que era uma turnê por teatros e casas de jazz, e uma sessão de estúdio onde a gente gravou esse disco. 15 dias antes da viagem, eu quebrei o pé. E quebrei o pé feio, quebrei o pé num osso horroroso. Aí o ortopedista falou assim, bom, você não vai fazer nada, né, nos próximos 2 meses? Eu falei, não, eu daqui a 15 dias eu vou para o Japão. Ele falou, não, você não vai. Eu falei, rapaz, eu vou para o Japão. Eu não sei o que eu preciso para ir, mas eu vou. Ele falou, bom, você não pode pôr o pé no chão por pelo menos 2 meses. Eu falei, ok, muleta, cadeira de rodas, Japão, partiu o Japão. E a gente fez a turnê assim. Então, assim, atravessamos o planeta redondo, né? Fomos lá para o outro lado. Posso provar que ele é bem redondinho. E fomos para lá. Plano, né? Bem, olha, até redondinha, uma gracinha. Você vai lá para o Japão. Ô, Mônica, eu quero propor de você escolher uma música agora aqui, desse trabalho, para a gente ouvir, para a gente colocar para tocar aqui. Bora lá? Vamos ouvir uma linda que chama Esconjuros, que é do Ginga e do Aldir Blanc. Essa música eu conheci gravada num disco do Sérgio Mendes e ficou guardada um tempo, faz muitos anos que essa música foi gravada. E aí a gente voltou a fazer, adoro, gosto muito dela. Então, Esconjuros. Então bora lá ouvir Esconjuros de Ginga e Aldir Blanc na voz de Mônica Salmazo. As onças da cigarra no oco do cajueiro, bota um bemol na clave do verão. Quem diz uma palavra de sentido verdadeiro, que traga o som paisagem pra canção. Falei alarido, palavra de vidro quebrada na voz, oh. Palavra raiada, mais estilhaçada que o caso entre nós. O amor quando jura, a gente esconjura, pois não vai render. Já fiz uma figa, talvez eu consiga parar de sofrer. Diabo de vigário, urubu no campanário, ele só fala de pecado no sermão. Quem diz uma palavra com sentido de mistério, ele é que põe um sortilégio na canção. Falei prostituta, palavra de fruta, manchando lençóis, oh. Palavra encarnada e mais machucada que o caso entre nós. O amor quando jura, a gente esconjura, pois não vai render. Um galho de arruda, madrinha me ajuda a parar de sofrer. Oh, ternura e pirraça, desgraça e ventura, a gente costura 2 a 2. É feito esse riso que escorre meu choro gozando depois. Oh, cabocla sem vestido no chicote do marido, ele é moída de pancada sem razão. Quem diz uma palavra de sentido milagreiro, ele é que mude essa injustiça da canção. Falei liberdade, palavra de muitos que se aprende a sós, oh. Custa tão caro que eu nem comparo ao caso entre nós. O amor quando jura, a gente esconjura, pois não vai render. Pra mim bom conselho é parar de sofrer. Oh, ternura e pirraça, desgraça e ventura, a gente costura 2 a 2. É feito esse riso que escorre meu choro gozando depois. Oh, o corpo da princesa na raiz da mandioca, ele coloca a realeza rente ao chão. A moda sertaneja na viola carioca, ele traz o Brasil de volta pra canção. Traz o Brasil de volta pra canção. Traz o Brasil de volta pra canção. Pra canção, pra canção, pra canção, pra canção, pra canção. Acabamos de ouvir a música Esconjuros de Ginga e Aldir Blanc na voz de Mônica Salmazo. Aldir Blanc, grande Aldir, saudoso Aldir, né? E Ginga também dispensa apresentações. Ô Mônica, agora eu ia perguntar para você quais são as perspectivas, mas vem coisa nova por aí, já tem coisa nova aí, né?
a gente está fazendo Na verdade, assim, eu descobri que completou 10 anos que eu, o Teco Cardoso e o Nelson Aires, juntos gravamos um disco chamado Alma Lírica Brasileira. Esse disco, ele veio logo depois do disco Noites de Gala Samba na Rua, que eu convidei o Quinteto Pau Brasil, do qual ambos fazem parte, e é onde a gente cantou Chico Buarque. A gente, assim, acho que já era no final da turnê do Noites de Gala, apareceu um convite para um show e a gente pensou, era um lugar pequeno, aí eu falei para o Teco, vamos fazer com o Nelson uma redução em trio desse repertório do Noites de Gala. O Nelson achou legal, só que a gente sentou para ensaiar e aí começou a chover música, assim, músicas de fora desse repertório que estavam querendo existir, assim, elas pulavam na gente. Então a gente simplesmente aceitou. E desse primeiro show saiu 75% do repertório do disco, do Alma Lírica. E aí a gente continuou lapidando, esse show virou uma delícia de fazer, virou um disco. Depois do disco lançado pela Biscoito Fino, a gente teve a ideia de fazer um DVD. Aí aconteceu uma felicidade, que foi, eu conheci o Walter Carvalho, que é um tremendo de um querido, um tremendo de um poeta visual, um fotógrafo, diretor de fotografia, diretor de cinema, um cara incrível e uma pessoa muito generosa. O Valtinho topou dirigir esse DVD, ganhar um prêmio com esse DVD e tal. E a gente seguiu. É tão bom fazer show nessa formação que a gente nunca parou, mesmo depois no Corpo de Baile, mesmo depois agora do Caipira, sempre em paralelo esse trio seguiu andando, seja fazendo uma homenagem ao Vinícius, seja fazendo uma homenagem ao Dorival Caymmi, gravação. A gente sempre segue existindo porque é muito bom. E a gente ficou sem se ver durante a pandemia até agora, assim, até recentemente. E aí a gente resolveu matar a saudade, porque a gente não aguentava mais e comemorar esses 10 anos. Então a gente foi para o estúdio do André Memari, um estúdio chamado Monteverde, um estúdio super bacana. E o André, só nós três e o André, então assim, equipe reduzidésima. O estúdio é bastante grande, cada um ficou lá num canto. E a gente fez uma sessão de gravação. Isso foi editado pelo André também e está no ar agora, do dia 17 de julho ao dia 31, no YouTube, no meu canal do YouTube. Para nós, assim, foi muito emocionante nos reencontrarmos, né? Assim, poder fazer música junto, fora do quadradinho aqui, estar junto e fazer, é muito emocionante. Então, é um trabalho que vale a pena ver, assim, a nossa felicidade é total, assim, saem coraçõezinhos da gente, assim, porque é muito bom Com certeza. Com certeza, sempre vale a pena ver as suas apresentações, os seus trabalhos, os trabalhos dos músicos que você traz para a cena, que trabalham com você. Na verdade, você influenciou e continua a influenciar muitas gerações da música, muitas gerações de pessoas, de artistas que tem você como uma referência. Eu acho isso muito bonito, porque você tem uma valorização, traz uma valorização tão forte da música brasileira, de músicas que são tão importantes para a nossa formação cultural e nossa formação enquanto identidade cultural mesmo, né? A gente se reconhecer, a gente consegue se reconhecer dentro das suas interpretações de canções que muitas vezes os próprios autores, né? Eu costumo dizer, eu venho fazendo um trabalho com as compositoras do Brasil, da música brasileira, e tem uma entrevista que eu fiz, e eu perguntei das referências, tudo para uma cantora, e ela falou, olha, minha referência é a Elis, só que a Elis não era compositora. Eu falei assim, olha, todo músico começa tocando em barzinho, né? A grande maioria. Quando eu toquei em barzinho, eu tocava em barzinho, e eu escutava uma pessoa pedindo, toca uma música da Elis, eu tocava o bêbado e o equilibrista, e a pessoa falava, contemplou. Ou seja, como aquela música... Então, assim, as cantoras, elas têm uma
uma digital, elas colocam uma digital, alguns cantores, algumas cantoras e alguns intérpretes em músicas, que fica tão uma coisa assim, eu me aproprio tanto daquela música que aquilo vira, parece que uma obra, uma outra obra, né? É a mesma obra, mas parece que vira uma outra história, né? Tem muitas gravações que tem isso, sim. E tem, eu acho até mais bonito quando isso acontece, a mesma música, ela ganha assinaturas diferentes, né? Então, assim, você vê essa música, porque isso acontece mesmo. É engraçado, outro dia, a Tereza Cristina compôs uma música que ela me deu de presente há muitos anos atrás. E aí ela até mudou, resolveu acertar alguns versos, enfim. Só que ela compôs essa música, quando ela compôs lá atrás, essa música tinha a ver com o momento político do Brasil, ela queria falar sobre esse momento, e era disso que ela estava falando. E para ela essa música é isso. Só que tudo bem. Só que a música agora, essa música a gente deve fazer um de casas em breve dela, está em processo. Ela é inédita ainda. Na verdade, eu falei, Tereza, essa música você fez para isso, mas nesse momento, cantar essa letra parece você falando do seu momento artístico. E é engraçado, então a música ela é do autor e ao mesmo tempo ela é independente do autor. O Menina Amanhã de Manhã, que você falou, acho que a gente falou antes, né? Menina Amanhã de Manhã é uma música do Tom Zé e do Perna. O Tom Zé, quando ele compôs essa música, ela era uma música de deboche, de drible à ditadura militar no Brasil. Ela não era uma música que falava sobre... era uma música feliz de esperança. Ela era uma música que ela denunciava que durante a ditadura tinha imposto uma ideia de um Brasil feliz e que não era, e que então era um jeito irônico de colocar isso. Olha só, é o oposto. Quando eu gravei essa música em 2004, no Iaiá, essa música era assim, meu Deus, que coisa boa, que sentimento bom, que negócio lindo, essa felicidade que desaba sobre os homens, né? Que esperança, que coisa boa. Ela estava completamente desvinculada do motivo e do objetivo que ela tinha quando foi feita. Então a música independe. Quando um intérprete vai cantar, o que ele tem ali para justificar... Eu gravei o Bom Dia, da Nana e do Gilberto Gil. A Nana Caymmi, eu acho que é a única música dela que ela lançou, uma parceria dela com o Gil, que é uma música que eles fizeram na época dos festivais, tal. Para mim, essa música entrou dentro do repertório do CD Caipira. Ela não é uma música caipira, é uma toada, ela não briga com esse universo, mas ela não foi feita dentro disso, não são compositores da música caipira, ela não está localizada dentro de um lugar da música caipira. Só que ela fala sobre uma coisa, sobre um negócio que justifica para mim ela estar dentro desse disco. Pelo meu lugar, pelo lugar onde eu moro, pela história da cidade, pelo dia a dia desse lugar. Então, a música ela é muito maior, ela quer dizer, a gente se apropria mesmo. Cada pessoa que canta tem não só sua estética, mas seu motivo, seu conceito, seu lugar de onde colocar essa música. E o intérprete ele não compõe, mas a autoria dele está justamente nisso, né? Em onde aquela música que outro fez, aonde ela vai entrar dentro do seu trabalho? Ela vai estar dentro de que projeto? Ela vai estar junto com quais músicas? Ela vai ser tratada musicalmente de que maneira? Que músicos vão tocar? Que arranjador, ou se houver um arranjo, vai arranjar? Então, assim, é aí que a gente atua, né? Que o intérprete atua. E eu queria pedir para você escolher mais uma canção para a gente ouvir aqui. Bora? Você quer ouvir uma outra do CD japonês ou a gente pode ouvir? Quer ouvir o Menina Amanhã de Manhã? Vamos ouvir o Menina Amanhã de Manhã, que a gente acabou de falar nela? Linda, né? Então, vamos sim. Menina Amanhã de Manhã do CD Iaiá. Bora lá ouvir Menina Amanhã de Manhã com a Mônica Salmazo.
a gente acordar, quero te dizer que a felicidade vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens. Na hora ninguém escapa, debaixo da cama ninguém se esconde, a felicidade vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens. Menina, amanhã de manhã quando a gente acordar, quero te dizer que a felicidade vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens. Na hora ninguém escapa, debaixo da cama ninguém se esconde, a felicidade vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens. Menina, ela mete medo, menina, ela fecha a roda, menina, não tem saída, de cima, de bando ou de lado. Menina, olhe pra frente, menina, todo cuidado, não queira dormir no ponto, segura o jogo, atenção de manhã. Acordar, quero te dizer que a felicidade vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens. Na hora ninguém escapa, debaixo da cama ninguém se esconde, a felicidade vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens. Menina, ela mete medo, menina, ela fecha a roda, menina, não tem saída, de cima, de bando ou de lado. Menina, olhe pra frente, menina, todo cuidado, não queira dormir no ponto, segura o jogo, atenção de manhã. É cheia de praça, é cheia de traça, é cheia de lata, é cheia de graça. Menina, felicidade é cheia de pano, é cheia de pena, é cheia de sino, é cheia de sono. Menina, felicidade é cheia de ano, é cheia de hiena, é cheia de hino, é cheia de homem. Menina, felicidade é cheia de ano, é cheia de é cheia de é cheia de homem. Menina, felicidade é cheia de 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 é cheia de
Acabamos de ouvir Menina Amanhã de Manhã com Mônica Salmazo, essa canção do Tom Zé que, como a Mônica disse aqui, foi feita num momento histórico, né? E eu, como professor de história, preciso sempre contextualizar as coisas, e a Mônica eu não precisei fazer absolutamente nada, porque a Mônica, ela contextualizou essa canção. E agora, sobretudo, né, Danilo? Assim, agora é interessante cantar essa música. Agora tem as duas coisas juntas, né? Porque agora Exatamente. a gente aproveita para lembrar o que foi a ditadura militar e o quão horrorosa ela foi e o quantos males ela trouxe, né? Exatamente. O Tom Zé, ele interpreta essa música até hoje, ele interpreta de uma forma, de uma outra forma, né? Quando você trouxe assim... mim. Ele tira sarro de mim. Tem um vídeo dele me imitando, rebolando. Eu falo, Tom Zé, eu nunca rebolei desse jeito. Quem dera rebolar. E eu vou falar que ficou muito, muito lindo esse arranjo, essa versão que você fez dessa música. Ela traz um outro sentimento, né? Engraçado, você vê, né? Ela já traz um outro sentimento para quem escuta. Respira uma outra coisa. Às vezes, eu costumo dizer assim, tem coisas, seja na música, seja no teatro, seja... estive em espetáculos de teatro apresentando, fiz um espetáculo da obra do Patativa do Assaré, né? E o Patativa do Assaré, que é um poeta nordestino, ele tem uma poesia que o Gonzagão musicou essa poesia dele, né? Que é a Triste Partida, que fala do retirante que vem para o Sudeste, para o Sul. Uma música super simples, uma poesia enorme, né? Uma letra enorme, tem quase 1 hora de música, tô brincando, mas é uma música bem grande. Mas eu lembro que quando eu cantava essa música no espetáculo, eu conseguia, eu como músico, e algumas pessoas do público, até no Centro Cultural de São Paulo, foi ali, teve um lugar que eu me apresentei, que até algumas pessoas do público me falaram que conseguiam sentir o cheiro do que estava acontecendo. É engraçado isso, né? Desperta sensações... Né, despertam sensações, a música ela desperta. E a Menina Amanhã de Manhã, na sua versão, ela traz uma outra sensação que eu presenciei você cantando essa música, eu escutei no CD e vi ao vivo. E eu consigo sentir exatamente isso, um cheiro do que você está falando, do que você está trazendo. Eu acho isso maravilhoso. Ô, Mônica, nossa, é demais. Ô, Mônica, agora... me fala uma coisa, você, eu costumo sempre perguntar isso para minhas convidadas, para meus convidados, assim, a música é em você ou você na música? Quem encontrou quem primeiro? Como começou tudo isso? Outro dia me toquei, que assim, a minha casa, quando eu era criança, não era uma casa de muito musical, no sentido, não tinha... enfim, não conhecia nenhum músico profissional, tinha lá, ouvia-se música, mas não era uma coisa assim, que o dia inteiro tinha música, não era assim. Mas eu era bem pequena, eu ganhei de um tio meu, que trabalhava na Editora Abril, um presente que eu acho que é ele que fez o lance. Ele me deu uma vitrolinha, e aquela coleção inteira dos disquinhos coloridos. Você lembra disso? O que era isso? Isso era um compactozinho, virou um CD também, mas era um compacto que tinha uma historinha ou duas, uma de cada lado. Era pequenininho, né? Pequenininho, um vinilzinho colorido. Cada um era de uma cor. Chamava Coleção Disquinhos Coloridos. Essa coleção, ela foi idealizada, ela foi realizada, as histórias eram escritas, as músicas, pelo Braguinha. E os atores eram incríveis, os músicos que faziam as músicas eram incríveis, e assim, eram arranjos do Radamés Inátali, entendeu? Não era pouca coisa ali. E tinha de tudo que você pode imaginar, de diversos ritmos brasileiros, tinha choro, tinha samba, tinha baião, tinha valsa, tinha enfim, outro dia o Pedro Paulo Malta me falou que eu nem sabia, tinha uma história da Senhora Baratinha, que é uma das mais famosas, e que tem uma música lá que era o Almirante quem cantava. Então, aquilo ali, para mim, abriu-se o mundo, entendeu? Quando eu era bem pequena, eu ouvia aqueles disquinhos, até furar, eu sei histórias inteiras, as músicas todas até hoje. E a qualidade musical desse material
E não só musical, a qualidade do português que se falava, sabe? Não era nenenzinho, criancinha, falava erradinho, não tinha nada disso, não. Era assim, vocabulário, música, harmonia, altas melodias. Aquilo ali abriu um lugar para mim. E depois eu comecei a ouvir os discos de adulto, os discos dos meus pais, que tinham lá, Vinícius, que não era uma enorme quantidade, mas tinha uma boa... Tinha lá Chico, bastante. Chico, Dorival Caetano, Milton, Elis, algumas coisas americanas. Tinham dois discos dos Beatles, Mamas and the Papas, Simon and Garfunkel. Eu ouvia isso aí. Meu pai tinha... Né? E aí, quando eu fui crescendo, eu comecei a xeretar mesmo. Aí virou minha paixão. Eu nunca imaginei que eu fosse ser cantora. Eu nem sabia como é que alguém virava cantor. Cantor, para mim, era alguém diferentão, da televisão, sei lá como que a pessoa virava. Era um momento em que a gente nem sabia de selos pequenos, música independente. Só quem era muito do ramo sabia que existia e estava muito escondido no começo. Eu era público de rádio e televisão. Então, para mim, as pessoas da música eram aquelas famosas do rádio e da televisão. E eu nem imaginava como é que alguém virava músico. Então, isso estava totalmente fora de cogitação. Então, quando eu podia, eu pedia para os meus pais me levarem num show, eu ficava assim, tipo Papai Noel no shopping, sabe? Assim, eu fazia alguma coisa, ganhava um dinheirinho, ou fazia depois adolescente, trabalhava, fazia, sei lá, em loja, no Natal, ganhava uma graninha, eu ia para a loja de disco, comprar disco. Ia ao cinema, ouvia a trilha sonora e falava, meu Deus, queria ter o disco daquela trilha. Então, era um mundo mesmo, era um lugar onde eu encontrei dentro de mim um lugar para morar. Não como cantora, mas como ouvinte da música. Eu queria isso. E eu cantava, eu pegava assim um desodorante e cantava no meu quarto, junto com o som ali do disco. Eu resolvi ser cantora muito tarde. Eu nem pensava que isso pudesse acontecer. Minha paixão pela música é a minha formação emocional, entendeu? Como eu me identifico com o que você está falando. Algumas cenas que você falou e já vieram na minha cabeça, o desodorante no quarto. Olha, e assim, eu fechava a porta porque tinha vergonha que alguém... Até meu pai e minha mãe me disse, então eu fechava a porta e botava a música, cantava, como se eu estivesse cantando para milhões de pessoas, né? Eu nem imaginava as pessoas, eu só cantava. Eu nem falava. Não, eu já... Você queria sucesso. E tem uma coisa muito interessante. Você é pisciana, né? Eu sou aquariano. Eu faço dia 7 de fevereiro, aniversário. E esse dia 7 de fevereiro, ele ficou muito marcado na minha vida. Porque você falou aí da questão da rádio, de ser o público da rádio. Eu era aquele cara que ligava para a rádio naqueles concursos do bolo. Lembra do bolo? Sensacional. Aí eu ganhava. E eu sempre ganhava. Eu tinha sorte. Você ganhava? Ganhava, então eu sempre tinha 2 bolos no meu aniversário. Sempre tinha 2 bolos. Eu sou apaixonada por rádio. Eu acho que... Eu até fiz, depois que eu já era cantora, teve uma hora que eu falei, eu vou fazer uma faculdade, acho legal, vou estudar, vou fazer uma faculdade. Aí fiquei, do quê? Aí eu resolvi fazer rádio e TV. Mas o meu negócio era rádio. Tinha um curso de rádio e TV, eu falei, legal, vou aprender alguma coisa que vai ser legal para mim. E na verdade, eu sempre achei isso, assim, que a rádio, ela é uma mídia que ela te acompanha na sua vida sem você ficar paralisado, né? A rádio não quer que você fique, você não fica parado, sentado olhando para o rádio, assim, né? Você está na vida, você está lavando a louça, está cozinhando, está estudando, está fazendo coisas, está arrumando a casa, está dirigindo, e a rádio está lá. E as vozes que estão na rádio são vozes que você imagina que pessoas são aquelas. Como será o dono dessa voz? Quem é essa pessoa? Quantos anos ela tem? Onde ela mora? Né?
tinha gente assim que acompanhava, e acho que ainda tem muito disso, acompanha um programa de rádio e aquela pessoa, aquela voz, mora na vida dela. E a pessoa nem sabe como é essa pessoa. Então, tem um lado lúdico e bonito na rádio, que é estar acompanhando a sua vida sem te paralisar para isso, coisa que a televisão não é. A televisão, você fica lá, Homer Simpson, né, sentado no sofá, vendo para a vida para assistir. A rádio tem esse lado, então eu sempre achei lindo esse lado dessa mídia, e é uma coisa que eu queria muito, muito um dia fazer. Eu queria ter um programa de rádio, você acha que eu ia sei lá, uma vez eu vi a Patrícia Palumbo sozinha ali, parecia um polvo, e bota a vinheta, tira a vinheta, e aí põe não sei o que, chama não sei o que de externo, aí volta e põe música, tudo sozinha, aperta botão, eu falei, uou, isso daí é bem... Queria fazer isso. Olha, não seja por isso, já está convidada para participar aqui desse programa do Movimento Sacada Cultural. Já estamos aqui, ó, eu, Raíssa Bittar, tem Tom Sapiranga, que é outro parceiro de Xangai, de tantos músicos. Então, Dandô, o pessoal do Dandô, todos nós estamos aqui, né, fazendo isso. A gente se juntou, é muito legal a história desse programa, a gente se juntou, a gente tem essa parte da entrevista, mas tem outras partes do programa, e é um coletivo de pessoas que faz programa. Então tem a parte do Sapiranga, que ele apresenta lá o pessoal que ele está produzindo, gravando, né, que ele tem o estúdio, a Música Mundi. Aí tem a coluna da Raíssa Bittar, que é o Sarau das Minas, que você já participou, o Sarau das Minas, tudo. Já até colando. Aí ela apresenta sempre as obras das mulheres pelo Brasil. Aí tem a coluna do Dandô, que traz, inclusive, cantautoras e cantautores do Brasil, como a Kátia Teixeira, Consuelo de Paula, Dani La Sálvia, e a gente se juntou, é um grande grupo de pessoas, e a gente começou a fazer esse barato aqui acontecer. Mônica, e com certeza já está convidadíssima, não seja por isso, está na rádio no Brasil inteiro, vamos que vamos. Eu quero deixar aqui. Olha, nesse momento, qualquer emprego é emprego, hein? A gente tá assim, né? Que loucura, né? Eu acho, Danilo, até é legal a gente falar disso, assim, porque isso é uma coisa que me preocupa. A gente viu durante esse ano e meio, né? Eu não sei, eu tive uma fúria de produção, né? Uma fúria, uma coisa assim, meio de raiva, meio de querer me sentir viva, meio de necessária essa fúria, enfim. E sinto, assim, é verdade quando as pessoas falam assim, um artista, ele nunca vai deixar de produzir. O primeiro trabalho que eu fiz na vida foi uma peça de teatro. Era uma peça dirigida pelo Gabriel Vilela, chamada Concílio do Amor. E era uma peça que foi produzida com pouquíssimos recursos. Todo mundo que fazia tudo ali. Os atores eram, ao mesmo tempo a gente tinha um figurinista que era um dos atores que falava, ó, faz costura essa roupa assim, que essa é a gente que fazia. Até a faxina do espaço era a gente que fazia. Carregar cenário. E isso foi uma experiência linda na minha vida, assim, que eu carrego para tudo, assim, essa coisa de um grupo que se dedica inteiramente ao produto final, que é oferecer aquele espetáculo. Mas era também um grupo de teatro que quase todo mundo ali tinha outras profissões para poder fazer teatro. Um era enfermeira, o outro fazia confecção de camiseta, o outro não sei o quê. Todo aquilo ali era o coração das pessoas, mas não era suficiente para elas poderem viver. Então, assim, eu conheço esse compromisso que um artista tem consigo e com a arte, que ainda que isso não seja a minha única forma de vida, eu vou produzir, eu vou fazer, né? Mas, assim, a gente tem agora, eu acho que uma conversa, um papo reto para ter com as pessoas, com o público, sobre o que é o nosso ofício. Nós vamos ter que voltar a falar sobre isso. Nós vamos ter que falar, olha, um ingresso é o salário do músico. O ingresso é aquilo que viabiliza aquele espetáculo. Então, assim, a gente está saindo de uma situação... Ainda falta para a gente sair, infelizmente, o Brasil não tem uma condução responsável dessa pandemia, nunca teve.
A gente realmente vai demorar muito mais. Eu já tenho amigos que moram na França, na Itália, em Portugal, Estados Unidos, eles já voltaram a trabalhar, as pessoas já voltaram aí às casas de espetáculo e tal. A gente continua nessa impossibilidade, mas a gente vai ter que falar para as pessoas que essa demanda, essa oferta tão grande de música gratuita, de teatro gratuito, de balé gratuito, entradas a museus online gratuitos, tudo isso, a gente vai ter que voltar depois a discutir isso, falar, gente, ó, esse é o trabalho da gente, a gente vive disso, e é muito importante que a gente saiba que isso é um trabalho, que a remuneração, ela é uma remuneração de um trabalho, e não diminui em nada esse trabalho, a beleza desse trabalho, o fato dele ser o seu ofício, né? Então, assim, eu acho que a gente vai ter que falar uma hora sobre isso, vai ter que... A gente faz essas lives por exemplo, esse conteúdo com o Nelson e o Teco, ele está pendurado lá no YouTube, vai ser... existe uma coisa chamada ingressos através do canal da Simpla, que eu não chamo de ingresso, e muito menos eu chamo de apoio... como é que é? Tem uns nomes ali que eu não gosto, assim, que parece que é filantropia. Contribuição solidária, né? Solidária, detesto isso. Eu acho que contribuição solidária é muito importante, mas não se trata disso. Contribuição solidária é para outra coisa. Ali o que nós estamos... O que eu chamo é de ingresso consciente. Porque, assim, quem não puder, vai estar lá. Está lá. Vai estar para todo mundo ver. Mas quem tem a consciência de que e que aquilo é um trabalho... É bonito que essa pessoa faça a compra de um ingresso consciente. Isso significa pontuar que aquilo ali é um trabalho, né? Tá ali para todo mundo ver, porque eu acho importante nesse momento oferecer cultura, porque a gente precisa, porque é a nossa forma de oferecer uma coisa que faz bem para os outros. E nós estamos vivendo um momento de muita dificuldade. Então é importante, faço questão, acho importante também que quem possa saiba que aquilo ali é um trabalho e que conscientemente compre um ingresso. Acho isso importante também. Fundamental. Inclusive, vamos todas e todos assistir esse espetáculo, esse show da Mônica. É bonito. Está lá na página dela. Olha, eu quero aqui, antes de passar para você... fazer suas considerações finais, parece um debate, né, fazer suas considerações finais, a formalidade, mas assim, eu quero... Eu quero te agradecer infinitamente, Mônica, por você estar aqui nesse programa, ter trazido a sua alegria, a sua esperança, que eu acho que essa palavra é a palavra fundamental nesse momento, a sua esperança, dizer que as portas desses programas estão abertas para você, para os seus trabalhos, para tudo que vier, e para a gente é uma alegria receber você. Eu sou muito agradecido por você estar aqui e por você fazer música e arte. Então, eu quero me despedir de você pedindo para que você escolha mais uma canção para a gente encerrar nossa prosa com essa canção, e eu vou me despedir como no de casa. Muito obrigado, de casa. Você colado que você tá depois. O que eu vejo é igual ao que você aqui, vê aí. Ó, você tá aqui. Assim, nós estamos um pro outro. Agora estamos. Ô, de casa. Valeu. Ó, eu que agradeço um montão. Digo para as pessoas assim, do fundo do coração, que o Brasil que eu acredito está na música brasileira. A música brasileira é a prova de que o Brasil pode ser o melhor país do mundo. Nunca se realizou ainda como o melhor país do mundo, nós sabemos disso, nós temos plena consciência disso, mas se a gente olha o que é a música brasileira, tudo que ela tem, todas as respostas que ela dá, a gente entende o tamanho do país que a gente pode vir a ser. E eu tenho esperança, quase utópica, mas eu tenho, assim. E tenho, assim, ao mesmo tempo que a gente está atravessando um momento de muitas dores, a gente tem também uma beleza humana acontecendo, né, de escuta. Isso é muito importante, é muito bonito. Nós estamos com o coração em carne viva. Isso significa que a gente consegue sentir dores muito grandes e também entender belezas muito grandes, né? A gente está sensível.
Então, dentro dessa sensibilidade, eu quero dizer isso, assim, que eu acredito que a gente vai encontrar um bom caminho, assim, eu espero que sim. Muita gente bonita apareceu e se fez ouvir e tal, e isso é muito importante. Então, eu agradeço, Danilo, um monte por esse convite lindo. Essa turma aí eu adorei. Só tem gente com delírios comunistas. Adorei, amei, tô nessa. Obrigada por esse espaço. Obrigada por a gente falar de música. Uma delícia de tarde. Tudo de super bom para os seus trabalhos também. Deixa eu ver, o que a gente pode oferecer? Era bom fazer uma música. Eu vou sugerir uma música do Alma Lírica. Uma música, eu, o Teco e o Nelson, que eu acho que o que pode ser? O quê? Ciranda da Bailarina, pronto. Ciranda da Bailarina, do Chico e do Edu Lobo, Chico Buarque e Edu Lobo, eu, Teco Cardoso e Nelson Aires, esse trio feliz que se adora e está agora lá no YouTube, no meu canal. Vamos lá, gente. Então, bora lá. Bora lá, Mônica, obrigado. Vamos ouvir Ciranda da Bailarina, de Edu Lobo, Chico Buarque com Mônica Salmaço. Só a bailarina que não tem. Valeu! Um beijão. Procurando bem, todo mundo tem pereba, marca de bexiga ou vacina. E tem piriri, tem lombriga, tem ameba, só a bailarina que não tem. E não tem coceira, verruga, nem frieira, nem falta de maneira ela não tem. Futucando bem, todo mundo tem piolho, ou tem cheiro de criolina. Todo mundo tem um irmão meio zarolho, só a bailarina que não tem. Nem unha encardida, nem dente com comida, nem casca de ferida ela não tem. Não livra ninguém, todo mundo tem remela, quando acorda às 6 da matina. Teve escarlatina ou tem febre amarela, só a bailarina que não tem. Medo de subir, gente, medo de cair, gente, medo de vertigem, quem não tem? Confessando bem, todo mundo faz pecado, logo assim que a missa termina. Todo mundo tem um primeiro namorado, só a bailarina que não tem. Sujo atrás da orelha, bigode de groselha, calcinha um pouco velha, ela não tem. Padre também pode até ficar vermelho se o vento levanta a batina. Reparando bem, todo mundo tem pentelho, só a bailarina que não tem. Sala sem mobília, goteira na vasilha, problema na família, quem não tem? Procurando bem, todo mundo tem pereba, marca de bexiga ou vacina. E tem piriri, tem lombriga, tem ameba, só a bailarina que não tem.